Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco na manhã deste domingo para mais uma vez estarmos juntos para glorificar o nome do nosso Deus, para poder aprender da sua palavra. É por isso que existe a Escola Bíblica Dominical, uma oportunidade em que nós juntos, vocês aí em sua casa, nós aqui professores, nos preparando para trazer da parte de Deus, das Escrituras, o que Ele quer nos ensinar. Então, nesta manhã, você aí possa estar com sua Bíblia em suas mãos, você chame toda a sua família para participar da Escola Bíblica e que teremos a oportunidade, mais uma vez, de estudar nesse trimestre a celebração da disciplina. Estamos estudando esse tema tão extraordinário do autor Richard Foster, em que o caminho do crescimento espiritual. E nós estamos estudando as disciplinas espirituais, e esse é um tema muito importante porque nos ensina, nos exorta a ter uma disciplina, e essa é uma vontade de Deus, que através da disciplina nós temos foco, a determinação. Então, para isso existe a disciplina. Então, eu queria que nessa manhã, você aí, onde você está, nós possamos solicitar ao nosso Deus de forma muito humilde que o Senhor possa receber esse culto que ora fazemos através desse estudo e que o Senhor fale conosco nessa manhã e que você aí possa estar com seu coração e sua mente aberta para estudar a palavra de Deus. Feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar ao Senhor, falando com Ele para que Ele possa falar conosco. Ore conosco. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso. E por isso nós queremos glorificar o Teu nome, dizer ao Senhor que o Senhor é santo, o Senhor é bondoso, o Senhor é o nosso Deus, o único Deus, o Deus que nós servimos. E por isso estamos aqui, como igreja reunida nesta manhã, para aprender da Tua palavra, para assumir um compromisso com o Senhor de louvor e adoração ao Teu nome. Só o Senhor é devido. Pai, nos usa, fala conosco, para que nesta manhã possamos aprender daquilo que o Senhor nos dá de mais precioso, que é a Tua palavra. Pai, muito obrigado pelo privilégio da salvação em Cristo Jesus. Pai, nós queremos neste momento pedir perdão pelas nossas faltas, dizer ao Senhor que nós nos submetemos ao Senhor e que a Sua palavra nesta manhã possa encontrar espaço em nossos corações. Muito obrigado, essa é a oração que te faço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria na manhã deste domingo trazer um tema muito, mas muito importante, que é um tema sobre a disciplina da adoração. É preciso que nós entendamos de que há pessoas que ainda não têm o verdadeiro discernimento do que é a adoração. E nós vamos ter, na manhã deste domingo, a oportunidade de aprender a ter disciplina também nesta área. Primeiro precisamos saber o que é adoração, saber o que Deus aceita como adoração vinda de nós. E se existem formas de adoração, e se existem lugares certos para adoração. Então, nesta manhã nós vamos ter a oportunidade de juntos aqui lermos a palavra de Deus e entender. Mas antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, é importante que a gente faça um rápido retrospecto do que estamos estudando, porque estamos estudando as disciplinas espirituais e ela é dividida, nesse trimestre, esse assunto das disciplinas espirituais, ele é dividido em três partes muito importantes, divididas pelo autor Richard Foster, que a primeira delas são as disciplinas interiores, não é? São 4 delas já descritas pelo autor, que a primeira delas é a disciplina da meditação, a disciplina da oração, a disciplina do jejum, a disciplina do estudo. E aí nós temos a segunda parte das 3, que são disciplinas exteriores. E aí existe a disciplina da simplicidade, a disciplina da solitude. E a terceira parte, dividida e separada das disciplinas espirituais, que é o caminho do crescimento espiritual, são as disciplinas associadas,
que temos a disciplina da confissão, a disciplina da adoração, a disciplina da orientação e a disciplina da celebração. Nessa manhã vamos ter a oportunidade de estudar a disciplina da adoração. Então, que você nesta manhã possa, junto conosco aqui, nós possamos tirar algumas dúvidas do ponto de vista bíblico, se há dúvida, ou aprender e acrescentar naquilo que já aprendemos. E nós temos a oportunidade nesta manhã de estudarmos esse tema tão rico, que é um tema muito importante da disciplina cristã. Tem um autor que eu fiz questão de anotar um escrito dele, quer dizer, um pensamento do autor, e eu concordo plenamente, que é o William Temple, que ele diz: adorar é avivar a consciência pela santidade a Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purgar a imaginação pela beleza de Deus, quer dizer, purgar é a mesma coisa de tornar puro, e abrir o coração ao amor de Deus e consagrar a vontade aos propósitos de Deus. Quer dizer, adorar nada mais é do que reconhecer diante do nosso Deus que a nossa consciência precisa estar cativa a Deus e nós devolvemos nas nossas atitudes a consagração de nossas vidas ao Senhor, vendo de que toda a beleza e o coração de Deus também estão voltados quando ele vê que aquele que ele criou, que foi feito para louvor da sua glória, Deus se alegra com todas as atitudes em devolução de gratidão ao Senhor, em adoração a Deus. Somente em reconhecer que só temos um único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, um Deus que nos ama, um Deus que está todo o tempo conosco, e nós devolvemos a Deus a consagração de nossas vidas, a nossa mente cativa a Deus, é uma demonstração de adoração a Deus. E nós vamos ver isso nessa manhã estudando a palavra de Deus, e há um texto muito, mas muito conhecido, em que o autor desta lição desta manhã, ele enfatiza, que está em João 4, verso 23, ele destaca, mas eu gostaria de voltar um pouco a partir do 19. Abra aí sua Bíblia e nós vamos trazer a memória aqui dos irmãos sobre aquele episódio, aquela passagem bíblica que está em João 4, que é sobre a mulher samaritana, onde Jesus tem um encontro com ela ali, diante daquele poço, onde ela estava buscando água para saciar a sua sede, e Jesus tem um bate-papo, um encontro com ela, e que traz assim ensinos para nós tão extraordinários, e eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, hein? Vamos lá, João 4, do verso 19 em diante, em que diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, que é o Monte Betel, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que a Ele adorem, o adorem em espírito e em verdade. Eu destaco aqui uma palavra que para mim é muito extraordinária, que está no verso 24, que diz: Deus é espírito e importa. Quando essa palavra é colocada em qualquer situação, é como quem diz que qualquer outra coisa não importa. Importa é que os que a Ele adorem, o adorem em espírito e em verdade. O que traz aqui para nós um significado de que a forma, a maneira como você idealiza, ou como alguém, por certo, idealizou uma maneira meio que definida de adoração, para Deus pouco importa. O que Ele de fato está é procurando verdadeiros adoradores,
aqueles que têm buscado a sua face de maneira verdadeira. Isso de fato importa. Deus não procura cultos e sim adoradores. E é importante que a igreja aprenda isso, porque nós temos vivido tempos ou vivendo dias em que temos visto por aí muitas igrejas ou muitas reuniões religiosas meio que fazendo celebrações em que se parecem com modelos de adoração a Deus, mas são formas instituídas por pessoas em que, se algumas daquelas não participam deste modelo, para aquelas pessoas elas não estão adorando. Eu li essa semana um autor, um pastor de nossa geração, um pastor aqui no Brasil, em que ele, sempre convidado a pregar em muitas igrejas, e ele, antes de começar a pregar, ele está ali na igreja e ele vê pessoas dirigindo o culto ou pessoas conduzindo o culto como verdadeiros animadores de auditório. Como se essas pessoas pudessem conduzir as pessoas a um modelo de adoração, quando na verdade a quem Deus está procurando, ou os que Deus está procurando, ou o que Deus aceita, o modelo estabelecido por Ele é que aqueles que o busquem para adorá-lo, os faça de forma verdadeira e que no seu coração, naquele exato momento, o adorem em espírito e em verdade. E a separação dessas duas palavras, em espírito e em verdade, é porque o nosso Deus é espírito. E ele, sendo um Deus espírito, ele não está preso a um modelo, a um formato humano. As pessoas que têm a idolatria como forma de vida, elas acreditam que estão adorando a Deus através daquelas imagens. Muitas daquelas pessoas, de fato, elas estão até adorando, mas não necessariamente a Deus. Se nós fôssemos dizer que a forma como essas pessoas acreditam que a sua adoração está chegando ao trono da graça de Deus, ela confronta com o que Deus diz, que somente a Deus renderás culto. E o Deus que nós cremos é um Deus espírito, então ele não tem uma forma humana, não tem como o homem, o ser humano, descrever um modelo dentro da visão humana que encaixe Deus naquele formato. Então não há a mínima possibilidade disso ser chamado de adoração. Neste exato momento em que a mulher samaritana faz a pergunta a Jesus e faz essa indagação de que, mestre, aonde é o lugar onde devemos adorar? Na ideia dessa mulher, ela aprendeu e ela diz, os nossos pais adoravam no monte, ela aprendeu isso. Mas os judeus adoram no Templo de Salomão, né, os lugares onde estavam os líderes, onde estavam os levitas, o lugar onde a arca estava. Até aquele exato momento, aquele, por certo, era um lugar levantado para a adoração, mas ali já estava chegando já ao final da limitação de local, porque dali em diante, o evangelho teria a sua propagação e nós não teríamos mais limites da chegada do evangelho, da chegada do anúncio da salvação. Então ali era apenas, até aquele momento, um lugar onde já estava chegando ao fim da localização onde os judeus se reuniam para adorar a Deus. E as pessoas em Samaria, ou essa mulher samaritana, ela havia aprendido de que o lugar de adoração era no monte, aos pés de imagens de escultura, como o bezerro de ouro, e eles acreditavam naquilo. Então, como havia um choque muito grande entre esses dois povos, a pergunta dela veio no sentido em que Jesus a orientasse, dissesse ali para ela qual era o lugar. E Jesus não estava preocupado ou não estava preso ao lugar. A adoração a Deus não está diretamente vinculada ao local em que você tira para adorá-lo.
Eu confesso aos irmãos que, para mim, é uma coisa assim muito maravilhosa estar na igreja. É um momento muito bom estar com os irmãos louvando e glorificando a Deus. Mas a adoração a Deus é muito mais, é muito maior do que por simplesmente estar neste lugar, estar na casa de Deus, estar na Igreja Batista Sinai ou em qualquer outro templo, ou qualquer outro espaço em que as pessoas se reúnam para louvar e engrandecer o nome do Senhor, mas a adoração é algo muito maior do que isso. E eu queria trazer para os irmãos também nesta manhã, para que nós aprendamos qual o sentido, quer dizer, qual a palavra no hebraico que retrata, trazendo uma tradução para os nossos dias, e a palavra em hebraico sobre adoração é avodá, que traduzido quer dizer servir, prestar um serviço, submeter. E nós vamos muito mais porque a partir do momento que servimos a Deus e que prestamos ao Senhor um serviço, que é um serviço de culto da nossa vida para o Senhor, nós fazemos isso de maneira nos curvando a Deus. Fazemos isso nos prostrando a Deus, não é? E há uma palavra também que literalmente nós aprendemos, e o pastor, inclusive, numa das suas mensagens recentes aqui na igreja, cita que havia uma cultura da época em que as pessoas, essa mesma palavra, avodá, que é no hebraico, ela também era como se fosse um beijo à mão, não é? Beijar a mão é uma forma de reverenciar, é uma maneira de reconhecer a autoridade daquele a quem eu me curvo e eu estendo, né, um beijo à mão desta pessoa. E é um ato de ações de graças. E quando o Senhor, com sua mão estendida para nós, e nós beijamos a mão de Deus, quer dizer, submetemos, essa era uma expressão ou um sentimento das pessoas à época nesse sentido. Então, aprendemos nessa manhã que a palavra avodá significa prostrar, servir, prestar culto, né? O beijar a mão, ajoelhar-se, né, diante do Senhor. Toda a Bíblia encontramos uma variedade de posturas físicas que estão diretamente relacionadas com a adoração. O levantar das mãos aos céus, ao Senhor, feita de maneira verdadeira, fazendo diretamente ao Senhor, somente ao Senhor, é uma das formas de demonstração de adoração. Estando de pé, prostrado, curvado diante de Deus, ajoelhado, erguendo nossas mãos aos céus, né, tendo a cabeça levantada aos céus, é uma demonstração de que estamos adorando ao Senhor. Mas é importante que sempre que termos essas atitudes, elas obrigatoriamente terão de estar acompanhadas de verdade. Deus estabelece essas duas formas em que ele recebe com muito bom gosto, com muito prazer a nossa adoração, é quando fazemos isso em espírito e em verdade. Nós não substituímos ou não damos uma outra forma a Deus, já porque ele não tem uma forma descrita, ele não pode estar preso a uma forma, e como ele é espírito, então nós o adoramos como ele é, porque nós reconhecemos que só temos a Deus para adorar e fazemos isso de maneira verdadeira, do mais profundo de nossos corações. Eu queria ir um pouco mais além e trazer para os irmãos um exemplo de adoração porque Deus fez o homem e Deus sempre teve muito prazer com a sua criação e era a vontade de Deus que a adoração também nada mais é do que essa relação mais íntima do homem com Deus. E essa relação tão íntima do homem com Deus também se traduz lá no início da vida, quando Deus faz o homem, faz a mulher. Lá no Gênesis capítulo 3, no verso 8, Deus andava no jardim à procura de Adão e Eva. Ele havia feito os dois e Deus tinha
feito toda aquela maravilha e dado a eles para que eles usufruíssem daquele paraíso dado por Deus a Adão e Eva. E aí o pecado vem e quebra essa coisa que acontecia todos os dias no final da tarde. O Senhor procurava Adão e Eva e os encontrava passeando pelo jardim, e Deus tinha muito prazer de encontrá-los. E em Gênesis 3, verso 9 e 10, acompanhem sua Bíblia, e que aqui é uma demonstração de que com o pecado, isso é quebrado, essa relação em que o Criador e a criatura, a quem ele havia criado, havia quebrado essa comunhão, a maneira como Adão e Eva adoravam ao Senhor todos os dias, um horário em que era um encontro deles, né, ali no jardim. E aí o verso 9 começa dizendo assim, Gênesis 3, verso 9 e 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Se não fosse o pecado, ele não estaria envergonhado. Ele estaria fazendo o que era feito até aquele momento, quando há uma quebra da obediência do homem a Deus. A desobediência vem, e os irmãos conhecem toda a história, em que eles comem do fruto proibido e o pecado se instala e é quebrado também essa relação de adoração do homem a Deus. Deus, quando fez o homem para o louvor da sua glória, a contemplação de Deus sobre a vida de Adão e Eva naquele momento era que essa comunhão ela não fosse quebrada de forma alguma. Nós temos percebido, meus irmãos, que na caminhada cristã é preciso que haja disciplina na vida do crente para que ele mantenha uma vida de adoração a Deus, uma vida de comunhão com Deus, e nada pode quebrar essa comunhão. Se não houver vigilância, obediência, por certo, seremos tragados por muitas coisas nessa vida que nos farão estar, como aconteceu com Adão. Tínhamos uma comunhão com Deus extraordinária, Deus tinha um prazer muito grande conosco, mas aí nos deixamos ser dominados pelo pecado, e aí o pecado invade a nossa vida e quebra essa comunhão com Deus. Quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, reconhecemos o seu poder sobre nossas vidas e fazemos isso o tempo inteiro com a nossa própria vida, não porque precisamos estar fazendo isso junto aos nossos irmãos na igreja, mas precisamos adorar a Deus em todas as coisas, glorificar a Deus sobre todas as coisas, não deixar de que o mundo mude esse conceito na nossa cabeça, no nosso coração. Então é preciso que nessa manhã nós possamos aprender de que Deus não está à procura de cultos em que ele se sinta adorado. O que Deus procura são adoradores. Todos aqueles que têm um coração reto, que têm um coração puro, todos aqueles que buscam devolver a Deus essa adoração de maneira sincera, de maneira verdadeira, como entendendo que Deus é Espírito e Ele se alegra muito em receber a adoração vinda dos seus filhos. Mas o que é adoração no ponto de vista bíblico, não é? Hoje se fala muito em adoração, louvor, muitas pessoas confundem, né, louvor, momento de cântico na igreja como um momento de adoração. Esse pode ser um ritual, um modelo que nos leva à adoração, mas ele não é a adoração. Adoração é muito mais do que isso. Nós não estamos presos nem àqueles que nos levam a um estado de adoração, porque a adoração é algo que já está dentro de nós e nós devolvemos a Deus mesmo no culto ou fora dele. Um culto formal ou uma reunião na igreja ou algum local pré-definido. O que Deus de fato está muito interessado é que encontrar, né, buscar, achar no meio do seu povo aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
Adoração é obediência a Deus. O cristão adora porque obedece e porque tem prazer em adorar. Quando nós vemos pessoas que dizem, olha, eu não tenho prazer em estar na igreja, olha, eu não estou me sentindo agora motivado a estar junto às pessoas, sabe? Eu não estou entusiasmado em ler a palavra, eu estou frio momentaneamente, olha, eu estou assim, minha cabeça não está voltada para essas coisas. É porque muitas vezes nós paramos de adorar a Deus, nós paramos de direcionar nossa atenção prioritária a Deus. É desta maneira em que nós vamos aos poucos nos afastando das coisas do reino de Deus. É quando deixamos de alimentar com nossos atos de devolução e gratidão e adoração a Deus. Reconhecendo de que o Senhor é quem nos sustenta, de que as coisas que estão ao nosso redor, que por certo estão nos aborrecendo, estão trazendo assim, tirando a nossa paz, mas essas coisas são secundárias e se nós fazemos isso em adoração a Deus, nós vamos, por conta da adoração a Deus, nós vamos transformar essa situação que momentaneamente tem assim nos afligido. Tem uma música que temos cantado muito nos dias atuais, e eu gosto muito dessa expressão que está na música, que diz, não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é, haja o que houver, sempre será Deus. É algo maravilhoso, isso é algo dos céus trazidos para nós, porque a despeito do que está acontecendo conosco, eu não adoro a Deus, né, pelo que Ele pode fazer na minha vida, pelo que Ele pode me tirar daquela situação. Eu, a despeito de qualquer coisa, eu o adoro. A despeito de qualquer coisa, eu me curvo diante do Senhor. A despeito de qualquer situação, eu me submeto ao Senhor. A despeito de qualquer outra coisa, eu adoro porque Ele é o meu Deus. E que esta manhã seja uma manhã em que nós possamos entender de que a palavra de Deus nos dá respaldos extraordinários acerca disso. Eu queria que você aí em sua casa, nesse exato momento, também abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, que faz uma expressão muito, mas muito importante da maneira como a adoração, que é descrita no livro de Mateus, nesse exato momento, Mateus 15, versos 7 e 9, fala como os hipócritas faziam, que era uma adoração pública, né, visível aos olhos das pessoas, mas o seu coração estava distante de Deus. E é diferente daqueles que adoram a Deus, independente das circunstâncias, independente da maneira como Deus vai lhe livrar e lhe tirar daquela situação, mas muito mais importa, de maneira verdadeira, que nós aprendamos de que Deus é Espírito e que Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não como os hipócritas faziam. Vamos lá, abre aí sua Bíblia, Mateus 15, versos 7 e 9, que diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Os homens têm estabelecido formas que para muitos acreditam que são formas de adoração. Adoração a Deus. E que não passam de ritos, de rituais, de maneiras que Deus não se agrada, Ele não tem interesse. Não é essa forma que agrada ao coração de Deus. Cantar, orar, louvar, tudo isso pode nos conduzir à adoração. Mas a adoração é mais do que qualquer um desses atos. É preciso que o nosso espírito seja inflamado pelo fogo divino do Espírito de Deus. As pessoas, quando estão tomadas pela adoração profunda a Deus, elas têm uma experiência pessoal com Deus, elas crescem diante de Deus, porque elas fazem isso de maneira
profunda. Nós que estamos aqui não sabemos muitas das coisas que essas pessoas têm passado. Algumas alegres por muitas conquistas, mas muitas tristes por outras situações. Mas nenhuma delas são motivos para deixar de adorar a Deus, para deixar de se curvar a Deus reconhecendo a sua grandeza, de retribuir a Deus através da sua própria vida, a entrega total, com muita verdade, adorando aquele a quem é devido receber todo louvor, toda adoração. Então tudo é colocado num pacote como se fosse uma adoração a Deus, e nós precisamos ver que a Bíblia, que é imutável, também fala da adoração de uma forma simples, uma forma direta, em que Deus vai observando essas duas atitudes, que são dois princípios. O princípio da humildade, que é através da verdade, e a outra não idolatrando, ou quer dizer, reconhecendo Deus como Espírito e o adorando como Espírito, não trazer uma forma e adorá-lo porque Ele é o nosso Deus. Naquele momento em que a mulher samaritana fazia essa pergunta a Jesus, é que a igreja em Samaria, naquele exato momento, adorava numa forma, e aquilo já estava sendo passado de pais para filhos, a forma correta na cabeça deles, ou na visão deles, era se curvando diante de um bezerro de ouro, e que aquilo seria chegado ao trono de Deus, era uma forma de reconhecer a Deus, criando uma imagem, como se aquela imagem na cabeça deles trouxesse uma visão do reino de Deus, ou como se fosse a Deus adorando. E Deus não aceita esse modelo de adoração que não seja diretamente a Ele. Então, nesta manhã, nós temos a oportunidade de aprender juntos, você que está aí, que talvez até que está nos ouvindo nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, não seja membro de nenhuma igreja, está aqui como convidado e seja muito bem-vindo, e que você ainda traz dentro de si alguns rudimentos. Você que já também está já conosco aqui na igreja há algum tempo, ou alguma outra igreja na caminhada cristã, mas ainda não entendeu, né, de que Deus sendo Espírito não há uma forma que o homem possa criar ou definir sobre Deus para poder adorá-lo. E Deus diz que Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu gostaria de trazer alguns pontos importantes para ficar bem fixo na nossa mente, que existem 5 pontos muito importantes. É que quando nós adoramos a Deus, precisamos ter a consciência de que o objeto da adoração é Deus. Isso não pode causar em nós nenhuma dúvida. Nada pode ocupar o lugar da adoração, que é Deus. Então, Ele é o objeto da nossa adoração. Somente a Deus devemos adorar. O segundo ponto é a prioridade da adoração. Então, a Deus em primeiro lugar. Nada tira a primazia da adoração a Deus. Então, a Deus, Ele deve ser adorado, Ele é objeto da adoração, e a prioridade é o nosso tempo dedicado ao Senhor, as coisas do reino de Deus, a separação do nosso tempo para a adoração a Deus. Tudo isso faz parte. O terceiro ponto é o preparo para a adoração, não é? Não deve ser feito de qualquer forma, não é? Adoração a Deus é quando estamos o tempo inteiro envolvidos nas coisas de Deus e nos preparamos para adorar ao Senhor. Olhando para dentro de nós, fazendo como se diz, né? Vasculhando mesmo dentro de nós, e Deus já faz isso quando Ele busca adoradores, é porque Ele vai no mais profundo, Ele olha, Ele nos conhece, Ele sabe, e quando Ele vem ter essa interação conosco, quando Ele vem ter essa relação mais profunda conosco, Ele vem procurando adoradores que façam essa adoração em espírito e em verdade. E em quarto lugar, se somos ouvidos na adoração de Deus, nós não devemos ter dúvida se o ato de adorar a Deus está sendo bem recebido por Deus. Quando você faz isso de maneira genuína, quando você faz isso de maneira verdadeira,
quando você não substitui a figura do adorador por qualquer outra coisa, quando o objeto da adoração é Deus, não há dúvida de que Deus recebe essa adoração, Ele nos ouve, Ele recebe essa adoração com muita alegria. E em quinto lugar, saber que todas as vezes que nós adoramos a Deus, há consequências da adoração. E eu achei tão extraordinário isso que o ator Richard Foster traz esses 5 pontos para nós como tão importantes, que o objeto da adoração é Deus e que a prioridade da adoração precisa ser a primazia da nossa vida, é adorar o Senhor. Precisamos preparar nosso coração, nossa mente, nosso espírito para adorar a Deus, estar sempre preparados para adorar a Deus. Ter a consciência e a certeza de que a adoração que fazemos a Deus, ela é bem recebida, ela é aceita, ela é ouvida por nosso Deus. E, por fim, que toda vez que adoramos ao Senhor, temos consequências favoráveis a nosso favor. E nós vamos ver isso nessa sequência da palavra aqui. O primeiro dele é o objeto da adoração. Jesus respondeu para sempre a questão de que a quem devemos adorar. Em Levítico 26, verso 1, diz, portanto, não construireis ídolos, não levantareis imagens, nem erguereis colunas ou pedras com imagens gravadas para adorar, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Levítico 26, verso 1. Marque aí, anote em sua Bíblia. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Está lá em Mateus 4, verso 10. O único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que Jesus Cristo revelou. Então é preciso que entendamos que não devemos substituir, quer dizer, o objeto de adoração sempre será o nosso Deus. Não podemos colocá-lo ou dividir ou a nível de importância esses aspectos. O aspecto importante da adoração é eu ter a consciência que o objeto da adoração é Deus. De que a parte mais importante ou a única importância que tem na adoração é Deus. E é preciso que, trazendo isso à nossa consciência, Deus se alegra em receber a nossa adoração. E em segundo lugar, a prioridade da adoração. A prioridade divina, em primeiro lugar, é de fato a adoração, né? A nossa vida deve ser partilhada ou pontilhada de louvor, ações de graça e adoração. O serviço flui da adoração. Quando nós dissemos ali no início de que na palavra avodá, no hebraico, quer dizer servir, e é servir a Deus, era esse sentimento que as pessoas tinham, de se curvar, de servir a Deus, de prestar a Ele um culto, é porque a adoração era a prioridade daqueles que serviam ao Senhor. E essa deve ser a nossa. A nossa prioridade é buscar e servir ao Senhor. Abra também em Mateus 6, verso 33, que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Se a nossa prioridade é a adoração ao Senhor, ao reino de Deus e às suas coisas, nesse exato momento nós temos a plena certeza de que estamos no caminho certo. De que a adoração, num terceiro ponto, vai de fato, vamos estar preparados para saber que Deus nos ouve, de que Ele sabe que Ele tem a primazia, de que Ele nos ouve, que haverá consequências positivas a partir do momento em que adoramos nesse formato, em espírito e em verdade. Quando estamos diante da grandeza de Deus para adorá-lo, precisamos imediatamente fazer uma verdadeira introspecção, quer dizer, buscar dentro de nós, olhar para dentro de nós e termos a certeza que estamos preparados para adorar. Porque a adoração a Deus, quando estamos verdadeiramente preparados, e alguém pode dizer assim, mas mesmo que a coisa não vá bem, as circunstâncias não vão bem, mas eu interiormente eu estou preparado para adorar a Deus.
porque eu não vou com subterfúgio, eu não estou carregado de pecados que me impeçam de adorar a Deus. Eu fiz uma avaliação dentro de mim mesmo, eu sei das minhas fragilidades, o Senhor também sabe, Ele sabe das minhas dificuldades, eu sei também quais são as minhas dificuldades, mas eu me preparo diariamente, quer dizer, eu busco ter diante de Deus uma consciência e um coração preparado para adorá-lo. E os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade, que está em João 4, verso 23, é porque o texto diz que é preciso que nós estejamos preparados para adorar em verdade. E você, nesta manhã, meu irmão, você aí em sua casa, que pode estar momentaneamente frio, e que hoje você foi chamado a participar dessa escola bíblica dominical, e nós estamos felizes com a sua presença, mas nenhuma situação poderá nos afastar de glorificar a Deus. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele há de fazer conosco ou pelo que Ele já faz. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, pelo Deus bondoso e maravilhoso que Deus é em nossas vidas. O outro ponto muito importante, que depois do preparo, é se os ouvidos de Deus, se Deus ouve e aceita a nossa adoração. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Jeremias, o capítulo 29, versos 12 e 13. Eu queria que você acompanhasse comigo aí. Jeremias 29, versos 12 e 13, que diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Aí não haverá dúvida, porque nós fomos buscar ao Senhor e Ele nos achará quando estivermos com o nosso coração puro e voltados para Ele. Está lá em Jeremias 29, versos 12 e 13. Então é uma alegria muito grande, nós temos a certeza de que aquela adoração, que aquele louvor, de que aquela dedicação devolvida ao Senhor através de adoração a Ele, foi ouvida, foi recebida, foi aceita pelo Senhor. Adorar e se prostrar e se inclinar diante de Deus como um único objeto, que é engrandecer e exaltar o seu nome, sem querer nada em troca, diz o autor. É muito maravilhoso quando não fazemos barganha com Deus, até porque Ele não aceita esse eu lhe dou se você me der. Nós o adoramos porque Ele é o nosso Deus. Nós não fazemos troca ao Senhor, eu te adorarei e aí o Senhor me dá de volta. Olha, eu só vou te adorar porque eu tenho certeza que o Senhor vai me dar. Olha, Deus, eu preciso que o Senhor me dê de volta, então eu vou adorá-lo. Essa não é a forma. Essa não é a maneira, essa não é a maneira aceita por Deus. Mas como foi dito que a adoração nos causa consequências, não por conta da barganha, mas nos trazem consequências e consequências positivas, a adoração traz uma consequência extraordinária na nossa vida, que é gerar em nós uma grande transformação. E eu fico feliz em dizer isso, porque quanto mais adoramos a Deus, mais transformados somos. Quanto mais adoramos a Deus, mais mudança é feita dentro de nós. Se a adoração não causar isso, não é adoração. Se a adoração não for algo que nós fazemos de maneira espontânea, verdadeira diante de Deus, e isso não gerar em nós transformação profunda, isso não é adoração. Um dos grandes objetivos de Deus é que o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente, ele possa crescer espiritualmente a cada dia. E a adoração provoca isso. É quanto mais adoramos a Deus, mais motivados, mais transformados, mais diante de Deus estamos, porque Ele recebe essa adoração com muita alegria. Se a adoração nos impulsionar para maior obediência, isso também não é adoração. Uma das consequências de adorar a Deus é que mais obedientes ficamos diante do Senhor. Se a adoração não nos transformar, ela não é adoração. Se o foco ou o objeto não for Jesus, isso também não é adoração. Se não nos prepararmos para estar diante dele de maneira pura, também não é adoração.
Se não formos sinceros e verdadeiros diante dele, todavia isso também não é adoração. Adoração é quando de maneira sincera, em espírito e verdade, buscamos a face do Senhor e nos colocando diante dele, reconhecendo a sua grandeza e dizendo ao Senhor, Senhor, recebe a minha adoração. Pai, vai lá no meu mais profundo, busca em mim algo que aí não te agrada e me ajuda e tira de mim para que a minha adoração chegue perfeita diante de ti. Meus irmãos, essa manhã nós tivemos a oportunidade de falar de um tema tão extraordinário que é a adoração a Deus. É um tema tão rico, um tema tão vasto e que nós precisaríamos de talvez outros momentos, outras aulas para nós podermos destrinchar um pouco mais sobre a adoração. Meu irmão, se você apenas tem feito isso da boca para fora e não tem sido algo genuíno, que nesta manhã, esta aula, esta orientação bíblica possa ter feito com que você fizesse uma grande reflexão. Será que eu tenho verdadeiramente adorado a Deus em espírito e verdade? Será que eu não tenho pura e simplesmente feito cultuado ou tenho feito movimentos de adoração e confundido isso com adoração verdadeira a Deus? E que esta manhã possa servir tanto a mim como a você que está aí. E que nós possamos juntos, como igreja, aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu glorifico a Deus porque nós fazemos parte de uma igreja que adora a Deus. Que nós temos aprendido nesta igreja, na nossa caminhada cristã, a adorar a Deus, ao único Deus, o único e poderoso, aquele que é devido receber todo louvor, toda adoração. E eu queria que neste momento aí, você curvasse sua cabeça e nós agradecêssemos ao Senhor pelo estudo dessa manhã e marcar com você que domingo que vem estaremos todos aqui juntos para estudar a Palavra de Deus, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, em que estamos estudando as disciplinas espirituais e uma das disciplinas que precisamos ter é a disciplina da adoração a Deus. Eu queria agradecer a você por estar conosco nessa manhã e eu queria, neste momento, orar por você, pela sua casa e renovar o convite de domingo estarmos todos juntos aqui. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te somos gratos pelo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Pai, que nossos corações possam ser corações de verdadeiros adoradores, aqueles a qual o Senhor busca, aqueles que o Senhor tem interesse em interagir, que o Senhor tem interesse em caminhar junto. Pai, ouve a nossa oração, recebe a nossa oração, que o nosso louvor seja verdadeiro e genuíno, que ele venha acompanhado de verdade e de espírito, porque o Senhor não está preso a nenhum formato, porque o Senhor é espírito. E que nós possamos, nesta manhã, glorificar o Teu nome e que na caminhada do dia, nas nossas vidas, possamos ter uma vida de louvor, gratidão, mas principalmente de adoração ao Senhor e ao Teu nome. Pai, muito obrigado, fica conosco. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus.